Hoje o vídeo é voltado especialmente para quem está começando a carreira de roteirista. Senta aí que eu vou te ensinar 3 formas de se escrever um curta-metragem. Mas antes de ir direto ao ponto, uma observação. Eu quero que fique bem claro que a minha intenção aqui é te mostrar algumas formas de escrever um curta. Formas essas que eu considero muito bem avaliadas tanto pelo público quanto pela crítica. Portanto, de maneira alguma eu acredito que essas 3 formas são as únicas de contar a sua história. Pelo contrário, ao longo do vídeo eu vou citar que existem outras maneiras também, certo? Pois muito bem, feita essa observação, vamos ao que interessa. Para início de conversa, o que é um curta-metragem? Nada mais é do que um filme de pequena duração. E acontece que não existe um padrão consensual para essa duração. Tem festivais que admitem um curta como um filme de até 15 minutos, outros dizem que é 30 e outros até 40. Para simplificar, eu vou considerar que um curta é um filme de até 30 minutos. Dito isso, vamos falar da estrutura narrativa de um curta. A primeira coisa que você precisa saber é que, a princípio, não existe diferença entre a estrutura de um longa e de um curta. Quer dizer, você pode ter um filme de 2 horas e um de 15 minutos com a mesmíssima estrutura, mas, na minha opinião, o curta tem uma margem maior para inovação. Ou seja, com uma obra de duração menor, o autor tem mais liberdade criativa. E isso parece meio esquisito, né? Uma duração menor tem mais espaço para criatividade? Como assim? Calma que daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E afinal, quais são as formas de se estruturar um curta? Existem várias, mas hoje eu vou falar só da principal, que é justamente a primeira forma de se escrever um curta, usando a estrutura narrativa clássica. Jornada do herói, monomito, arquiplot, narrativa clássica, é tudo a mesma coisa. Nessa estrutura você tem um protagonista com uma problemática de caráter que, ao ser lançado na aventura, corrige essa problemática. Existem vários manuais por aí que te ensinam a estruturar essa narrativa. Eu particularmente gosto do Story, do Robert McKee, que nos mostra o arquiplot e seus 5 pontos. Setup, incidente citante, midpoint, low point e resolução. No setup você apresenta o protagonista, sua problemática de caráter e a situação na qual ele se encontra, seu estágio de vida. O Christopher Vogler chama isso de mundo comum no livro A Jornada do Escritor. É interessante que você também consiga imprimir o tom da história ainda no setup para que o público se ambiente bem e entenda que tipo de história ele está assistindo. Depois você vem com o incidente citante, que é aquele evento narrativo que desequilibra a vida do protagonista, ele rompe o status quo. A função do incidente citante é forçar o protagonista a viver uma aventura que vai curar sua problemática. Em seguida nós temos o midpoint, que ocorre quando o protagonista tem uma grande vitória do ponto de vista do caráter. Esse é aquele momento em que o público tem a impressão de que o problema foi resolvido. E é por isso que depois do midpoint tudo começa a dar errado. O protagonista passa a regredir no seu caráter até chegar no penúltimo ponto do arquiplot, o low point, quando o protagonista mais retrocede no seu caráter. Perceba que é exatamente o oposto do midpoint. Aqui é o fundo do poço. Numa narrativa bem clássica, é muito comum um aliado morrer nesse ponto. Numa comédia romântica, é quando o casal se separa. É sempre um momento de grande revés na trama. Por isso que esse ponto também é chamado de clímax. E por último vem a resolução, que é quando o herói finalmente corrige sua problemática, atingindo seu objetivo ou não. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente deve analisar o arquiplot do ponto de vista do caráter. Então, na resolução, não importa se o herói atinge seu objetivo, o que importa é se ele corrige sua problemática. Essa é, de longe, a estrutura mais usada no mundo, por isso eu não podia deixar de recomendá-la. Não importa a duração do seu curta, você pode usar a estrutura clássica sem problema algum, mas eu acredito que quanto maior a duração, melhor. E por quê? Pensa o seguinte, imagina que você vai escrever um curta de 1 minuto. Você vai ter pouco tempo para passar por cada um dos 5 pontos do arquiplot, entende? Você vai precisar apresentar seu protagonista, a problemática, o tom, tudo muito rápido porque o tempo é curto. Ou então você nem vai apresentar o protagonista e já vai direto para o incidente citante. Mas imagina agora que você tem um curta de 10 minutos, por exemplo. Aí já existe um espaço bem maior para explorar os pontos do arquiplot. As possibilidades são infinitas. E é por isso que eu deixo aqui uma dica. Dependendo da duração do seu curta, talvez não seja interessante usar todo o arquiplot, mas só uma parte dele, entende? Dependendo de quanto tempo tiver o seu curta, avalie a possibilidade de usar só alguns pontos do arquiplot para contar a história.
história. Isso casa com aquela ideia que eu falei de um espaço menor dá mais liberdade criativa. Você, como autor, deve decidir o que é melhor. Pois muito bem, para fechar esse primeiro ponto de narrativa clássica, eu vou analisar um curta da Disney chamado Piper, de 2016. Ele tem só 6 minutos e segue exatamente a estrutura que eu acabei de explicar. Eu aconselho fortemente que você assista ao curta antes e depois de ver a análise para que você entenda cada ponto. Ele está disponível no Disney Plus, então é bem acessível. Vamos lá. No setup nós vemos alguns pássaros na beira da praia procurando alimento. E sempre que uma onda se aproxima deles, eles se afastam e só voltam quando ela se recolhe. Então aqui a gente aprende que esse é o comportamento padrão desses pássaros. Num ninho perto dali nós conhecemos o protagonista, que é um filhote de pássaro. A mãe dele voa até a beira da praia e o chama para ensinar a procurar comida. Esse é um incidente excitante porque aqui o protagonista é forçado a sair da sua zona de conforto, do seu mundo comum. Ele vai para lá e procura alimento todo desengonçado. De repente, os pássaros saem dali porque está vindo uma onda, mas o filhote, inexperiente, ainda não tem esse instinto e é atropelado pela onda. Depois a gente vê ele de volta no ninho, todo assustado, e aqui fica claro que a problemática abordada é o medo. O filhote não quer sair dali porque ele tem medo da onda. Daí a barriga dele ronca e ele sai para procurar alimento mesmo com medo. Aqui é o midpoint porque ele tem uma grande vitória do ponto de vista do caráter. Já na beira da praia, quando o filhote está prestes a pegar comida, uma onda vem e ele corre assustado. Mas no caminho ele para porque vê alguns caranguejos com concha e se distrai por um instante. Nesse momento vem mais uma onda e ele se depara com ela já na frente dele. Eis que os caranguejos se enterram na areia e ele faz a mesma coisa porque não tem mais tempo para fugir. A onda simplesmente engole o protagonista e aqui é o low point, o momento de maior tensão da narrativa, porque nós não sabemos o que vai acontecer com ele. Logo depois o filhote abre os olhos ainda debaixo d'água e vê um monte de comida saindo da areia. Nessa hora ele perde o medo e sai todo animado para pegar alimento não só para ele, mas para todos os outros pássaros. Então essa é a resolução, porque aqui a gente vê que o protagonista superou o medo, portanto corrigiu sua problemática. Eu gosto muito desse curta porque ele ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação e isso desmistifica aquela ideia de que a narrativa clássica é um modelo ultrapassado. Pelo contrário, isso só prova que é possível criar uma história dita simples nos moldes clássicos e ainda assim ser contemplado com a maior das premiações. E agora vamos à segunda forma de se escrever um curta, que é usando um elemento diegético ulterior. E o que diabos é isso? Bom, esse termo vem do livro A Estética do Filme, do francês Jacques Aumont, eu acho que é assim que fala o nome dele, e explicando de forma bem rasa, elemento diegético ulterior é um objeto que tem função narrativa relevante para a história. Ou ele representa alguma simbologia, ou comenta sobre o tema, sobre um personagem, sobre a trama, ou ele vai ter alguma utilidade em determinado momento da história. Enfim, é um objeto com valor narrativo. Exemplos de elementos diegéticos ulteriores em filmes: a bola Wilson do Náufrago, o anel do Senhor dos Anéis, o peão de Inception, a rocha do Parasita e muitos outros. Diferente da primeira forma, essa aqui não tem relação com a estrutura em si, é muito mais uma ferramenta narrativa, tá certo? Bom, e para explicar como usar um elemento diegético ulterior na construção de um curta, eu vou analisar mais um curta da Disney, chamado Paperman. Ele é de 2012, venceu o Oscar de melhor curta animado e está disponível no YouTube, então você pode assistir de graça, link na descrição. Ele é bem interessante porque aqui o elemento diegético ulterior foi usado de uma forma engenhosa e tem uma relevância narrativa acima do comum. Assim como da outra vez, eu acho interessante que você assista ao curta antes e depois da análise, tá certo? De novo, link na descrição. Pausa o vídeo, assiste lá e depois você volta. Muito bem, agora vamos para a análise. A primeira coisa que eu quero que você observe é como em menos de 1 minuto a gente já sabe quem é o protagonista e qual estado que ele se encontra, que é triste, infeliz, não é? A feição dele já mostra isso. E já temos também um incidente excitante, que é a chegada da moça lá. Percebe como tudo é feito de forma muito rápida e eficiente? Isso é porque o curta tem só 6 minutos, então ele não pode perder tempo expondo informações que não são relevantes para a narrativa. Por exemplo, levando em conta a proposta desse curta em específico, não faria sentido apresentar diversas nuances do caráter do protagonista para só depois vir com a ação, não é? Por isso que o protagonista é unidimensional, ele tem uma personalidade plana, chapada, como a gente fala. É um homem infeliz que se apaixonou por uma mulher no metrô e quer reencontrá-la. Simples.
Antes da moça ir embora, uma folha de papel gruda na cara dela e fica marcada com batom. No trabalho, o protagonista não para de olhar para essa folha até que ele revê a moça no prédio ao lado. Daí ele resolve fazer vários aviões de papel com as folhas de trabalho e arremessa em direção a ela para tentar chamar sua atenção. Ele acaba com todas as folhas e ainda assim nenhum avião chega lá. Eis que ele pega a folha com a marca de batom, faz outro avião e quando vai jogar, o vento derruba da mão dele. O protagonista vê ela descendo do prédio e corre até lá para tentar encontrá-la. Quando ele chega no térreo, vê que ela já foi embora e só encontra o avião com a marca do batom. Ele fica tão chateado que arremessa o avião para longe, e é nessa hora em que o elemento diegético ulterior, o avião, se mostra mais relevante na narrativa. O avião ganha vida própria e meio que se torna o líder de uma frota de aviões de papel. E aí eles agem como guias, tanto para o protagonista quanto para a moça, para que eles finalmente se encontrem. Então você vê que o avião teve uma função primordial aqui, ele não era só um objeto para compor a estética do filme. Não, ele tinha uma função narrativa, nesse caso agiu como aliado, por isso é considerado um elemento diegético ulterior. Então, use sua criatividade e escolha um objeto que tenha uma função relevante para a história que você quer contar. E por fim, vamos falar da terceira forma de se escrever um curta, que é usando um plot twist de trama. Plot significa trama e twist volta ou virada. Então, plot twists são viradas de trama. São aqueles momentos em que há uma grande revelação para o público que certamente muda a percepção que ele tem da história. Existem vários tipos de plot twist, mas eu vou focar aqui no de trama. Ele é o mais difícil de fazer, mas também é o que mais surpreende. O twist de trama ocorre quando o público achava que estava acompanhando uma história, mas quando uma nova informação é revelada, ele percebe que era outra coisa. Quando isso é bem executado, todo mundo fica de queixo caído e a avaliação da crítica também é positiva. Eu vou deixar aqui a recomendação de alguns filmes que têm plot twist de trama. Não tem spoiler, mas se você não quiser saber quais são os filmes, é só pular para essa minutagem que está aparecendo aí na tela. Então, eis alguns filmes com plot twist de trama. Para explicar melhor como fazer um plot twist de trama, eu vou analisar brevemente um episódio da série Love, Death and Robots, que faz uso desse artifício. É o episódio 7 da primeira temporada. Ele tem 17 minutos, então dá para dizer que é um curta. E não à toa, é o episódio mais bem avaliado pelo IMDb. Como eu falei, plot twist de trama bem executado é sucesso. E de novo, eu peço que você assista ao episódio antes de ver a análise. Eu tenho certeza que dessa forma você vai absorver mais conteúdo. O nome do episódio é Beyond the Aquila Rift e você encontra a série na Netflix, beleza? Então vamos lá. De início, nós vemos uma tripulação numa nave espacial e a princípio eles vão fazer uma daquelas viagens com anos-luz de duração. Eles preparam tudo e entram naquelas câmaras de hibernação para não sentirem tanto a passagem do tempo. Eis que o comandante Tom acorda no meio da viagem e descobre que houve algum erro no sistema. Nesse mesmo instante, uma mulher entra na sala, diz a Tom que eles saíram da rota e que a nave vai precisar de uns dias de reparo. Depois nós descobrimos que ela e Tom são conhecidos de longa data e já tiveram um caso. Os dois entram no clima de novo e momentos depois ela diz pro Tom que mentiu, que na verdade a nave desviou tanto da rota que está a milhares de anos-luz de destino, então ele nunca vai chegar lá. Aqui a gente nota que tem alguma coisa estranha no ar, mas não sabe bem o que é. Depois de receber essa notícia, Tom fica confuso e resolve acordar uma das tripulantes. Quando ela acorda, de cara percebe que a amiga do Tom não é quem diz ser. As duas entram em combate e a amiga do Tom acaba vitoriosa, mas no meio da batalha ela sofre um corte no pescoço. Mais tarde, Tom percebe que o corte simplesmente desapareceu e confirma que tem alguma coisa errada ali. Ele pede para ela explicar o que está acontecendo, mas ela diz que é melhor ele não saber. Tom insiste e ela acaba revelando que ele está numa simulação, mas não está preparado para ver a verdade. De repente, ele se vê velho e raquítico numa nave coberta por teias de aranha. Ao lado, todos os tripulantes mortos e pela aparência do Tom, não vai demorar muito para chegar a vez dele. Eis que no meio das teias surge um bicho meio aranha, meio humano e Tom se desespera de vez. Aí ele acorda assustado. Dessa vez sua aparência tá normal, a nave tá lá intacta e aparentemente tudo aquilo foi só um sonho. Mas aí a amiga dele surge de novo, fala que a nave saiu da rota e vai precisar de uns dias de reparo. Nessa hora a gente percebe que o Tom tá preso nessa ilusão. Por que essa história tem um plot
plot twist de trama, porque a gente achava que estava assistindo uma história, mas na verdade era outra coisa. Nós pensávamos que a história era a do Tom reencontrando sua amiga e esperando o conserto da nave, mas na verdade o que estava se passando era uma ilusão. Provavelmente Tom foi capturado pela aranha e está preso nesse looping para sempre. Bem impactante, não é? Essa é a ideia. Criar uma trama que passe uma impressão para o público para depois subverter essa impressão, dando um novo significado à história. Apesar de ser difícil, se você consegue executar bem um plot twist de trama, certamente sua obra vai ter uma avaliação positiva. E essa foi minha última sugestão para construir um curta. Eu sei que existem várias outras, inclusive eu posso falar sobre elas em outro vídeo. Comenta aí se você quer uma parte 2. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudei, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com aquele amigo roteirista. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até mais.